Eita, você tá aí? Quanto tempo, mano? Mano, já vou aproveitar aqui. Cheguei pra nós trocar uma ideia monstra. Bom, família, então como todo mundo me conhece aqui, tá ligado da minha caminhada, sabe que eu tô aqui, trabalho na construção. Mesmo que venho fazendo esses vídeos aqui pra vocês, ainda assim continuo trabalhando na construção. Então, nesse último mês, mano, foi uma correria muito grande os trabalhos aqui. Então eu fiquei muito sumido mesmo, peço desculpa pra vocês, mas prometo que agora o canal vai voltar e vai voltar com muita novidade, com muita coisa boa. Aproveitei esse tempo também pra dar uma aperfeiçoada nas edições também, que é muito importante a gente também fazer melhor isso cada vez mais. Venho tendo muitas críticas comigo mesmo, então venho tentando dar uma aperfeiçoada nas edições aí, trazendo mais novidade pra você aí, cidadão brasileiro de bem, que fica aí sentado me ouvindo, assistindo e esperando dar sempre uma risada, sempre trazer um conhecimento a mais. Então não poderia começar o vídeo sem vir aqui e pedir desculpa pra vocês por toda essa ausência, por todo esse tempo, mas cada dia que passou, toda semana, todo dia, toda hora, eu sempre tava pensando no canal, pensando em você aí, que sempre me fortaleceu, sempre ajudou esse canal. E mesmo ainda sem estar postando vídeos, a comunidade continuou crescendo. Então, pra você aí que tá chegando, mesmo sem novidade de vídeo, me aguarde, irmão ou irmã, me aguarde que eu tô trazendo muita novidade aí, ó. Traga as novas novidades! Então é isso, família, muito obrigado, vamos pro vídeo que hoje o assunto tá pesado. Hoje a ideia é sobre aqui a Flórida. É mesmo, é? Vamos falar um pouco sobre a Flórida, já tô um tempo aqui, já tô tendo uma experiência, então segura aí que nós vai lá pro outro lado agora. Ricardo, solta a voz pra nós, né, irmão, do outro lado, vai lá. Salve, família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E finalmente nós voltamos depois de um ano quase aí sem conseguir. Bom, fazendo já um teste aqui na câmera aqui pra vocês. Aproveitando aí, ó, vocês dão uma olhada aqui. Tô assistindo um jogo de beisebol aqui muito importante pra vocês aqui como é que tá o jogo. Então aqui, ó. You're beautiful, it's you. Voltando aqui, aí família, como que vocês estão? Suave, tio? Estão aí mandando um comentário, dá um salve pra nós aí. Família, então, hein, hoje o assunto é os melhores lugares pra viver aqui na Flórida em 2025. Essa é uma das vantagens de morar aqui, mano, que eu acho muito. Essa liberdade, esses lugares abertos que você pode vir e tá aproveitando mesmo com a família, com os cachorros, com filho, com filha, com um amigo, independente com time que você joga ou não. Então essa é uma vantagem muito boa que tem aqui. Queria já estar tratando essa questão aqui no começo, é muito importante. Então o assunto hoje, mano, tô aqui na Flórida, então a gente vai falar um pouco sobre a Flórida. Então eu já vou começar então aqui falando primeiramente de Orlando, né, que é o lugar onde eu resido, onde eu estou atualmente. Então a gente vai comer. Veja bem, família, a Flórida, mano, é um estado muito grande mesmo. Então eu vou começar pela parte central, então aqui que é Orlando, né, onde eu tô. E é um lugar em que eu indico muito, porque Orlando, além de ser um lugar muito turístico, todo mundo sabe que tem muitos parques aqui, todos esses parques muito famosos, como a Disney, a Universal, o Busch Garden. Vou começar, cara, vou começar, né? Parte dos, família! Parte dos, família! Salve! Salvamos, galera! Salvamos! 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 Salvamos, caralho! Salvamos, caralho! Salvamos, caralho! Uhul!
Então aqui tem muitos parques temáticos, muitos parques conhecidos no mundo inteiro, né? Então assim, a Flórida, Orlando é muito conhecido também por esses parques e pela também a quantidade de pessoas que vêm aqui ano a ano, né? A quantidade de pessoas que frequentam aqui, então é muito grande, né, família? Então, começando já por esse ponto, é muito importante, né? Eu tava vendo uma notícia, parece que mais de 100 milhões de pessoas visitam a Flórida, Orlando, por ano, a Flórida no caso. O quê? Não acredito. Os Estados Unidos tem muitos lugares bons para se morar, mas hoje em dia muitas pessoas tentam fugir principalmente da questão do frio, né, mano? Então, tipo assim, igual eu mesmo, morei 5 anos em Massachusetts, lá é muito frio, porém é um lugar muito bom, mas um dos principais motivos de eu ter saído de lá foi a questão do frio. Então eu, como exemplo de milhares de pessoas que não querem viver nessa condição, nessa situação, procuro um lugar mais quente, igual hoje aqui, né, como que tá. Hoje tá um dia bem quente mesmo, então vocês estão vendo que minha cara tá até brilhando aí no vídeo aí, tipo, eu imagino. Então assim, esse é um ponto muito importante da gente tocar também, da gente falar, né? Se você for para outros lugares mais pro norte do país, quanto mais para cima, mais frio vai ser, né? Essa é a lógica. Então, vamos falar então da Flórida, falando de Orlando em si, né? Continuando falando de Orlando. Então Orlando é um lugar muito bom de se viver, é um lugar muito alegre, é um lugar muito vivo. Então assim, tudo tá sempre ligado, as coisas, tudo, os restaurantes, as lojas, tudo. Então assim, é claro que tem o seu descanso, né? Mas assim, é um lugar que tá sempre muito ligado, muito o tempo inteiro, muito ativado, né? Muito ativado. Então assim, Orlando, família, é um lugar muito bom. Os aluguéis aqui, em vista de alguns lugares aqui na Flórida, ainda está num preço bom. Então os aluguéis aqui estão num preço consideravelmente bom, mas eu também acho caro. Mas fica aí a primeira dica então, Orlando, Flórida, né? É o primeiro ponto que eu deixo pra vocês. E assim, outro ponto que eu queria falar também de Orlando é por conta por que eu resolvi vir pra Orlando. Primeiro, porque eu não queria morar perto de lugares que são perto do litoral aqui, né? No caso, nas praias. Por que eu não queria, família? Por conta das questões dos furacões que acontecem aqui todo ano na Flórida. Então esse foi um dos motivos principais de eu ter vindo também para Orlando, por ser uma zona mais central, mais segura, né, em relação a esses quesitos. Bom, família, agora partindo por um quesito mais assim, para quem gosta, também não posso julgar e nem falar, mas para quem gosta de morar mais no litoral, para quem que ele quer escolher mais viver pro litoral, fica aí a dica dos lugares mais no sul, né? Existem alguns lugares do sul aqui da Flórida que são lugares muito bons para se viver também. E já aproveitando também, falando um pouco sobre a parte sul, né, mano? Vou falar um pouco sobre aquelas regiões ali perto de Miami. Então, as cidades onde ficam Boca Raton, Deerfield Beach. Então, vamos falar desses lugares também, que são lugares importantes de ser comentado, porque os preços lá no sul da Flórida é um pouco, eu acho que é um pouco mais caro que aqui, na minha opinião, aqui em Orlando, na Central Flórida. Porém, são lugares muito bons de viver também, perto de Miami também, para quem tem interesse em viver perto de This is Miami, baby. Né? Então, tem esses lugares. E explicando para vocês também sobre a questão lá, as escolas lá são muito boas também. Boca Raton, a comunidade brasileira lá é bem grande, e as escolas lá são muito boas, família, muito boas, falam muito bem das escolas de lá. E a população lá, o crescimento populacional tá muito, se não me engano tem mais de 100 mil habitantes lá hoje. E fica mais ou menos 1 hora de Miami e para Orlando, e 3 horas de distância de Orlando. Então é nisso que eu falo para vocês como aqui a Flórida, o estado é grande. Então as coisas aqui são bem distantes uma da outra. E então, por exemplo, saindo aqui da Central Flórida indo pro sul, a gente já gasta aí praticamente 3 horas, né? Daqui para Miami, 3 horas e meia, dependendo do lugar, 4 horas. Então são esses lugares que tem pra gente que fica perto de Miami, que não só diretamente Miami, que Miami é muito mais caro do que esses lugares ainda, mas são lugares que dá pra viver, e a comunidade brasileira lá é muito grande. E aqui, né, convenhamos, aonde que não tem brasileiro, parça, me fala, qualquer lugar do mundo você vai, tem brasileiro no bagulho, o brasileiro tá em todo lugar, não tem como, nós é zica. A gente vai falar um pouco de Tampa
Tampa é uma cidade muito boa também, porém é uma cidade muito perigosa. Não moraria lá porque foi um dos princípios, quando eu vim morar aqui, uma das primeiras coisas que eu observei, que eu pesquisei e que me fez com que não me despertasse interesse em morar em Tampa é a questão de ser os lugares onde o furacão, todos os furacões, a maioria, quase todos os furacões da Flórida vêm por Tampa. Por quê? Porque ali a cidade ela é banhada pelo mar, né? Pelo Golfo, é a entrada do Golfo do México. A gente tem o Golfo do México ali em volta e também temos muitos lugares bonitos como Sarasota, Fort Myers, como é que é? Clearwater. Então é um lugar que tem lugares muito lindos, porém é um lugar muito perigoso. Então assim, devido a essa questão de ser a porta de entrada para os furacões aqui no estado da Flórida. Então fica aí essa observação de Tampa. Não aconselho você ir morar lá por conta dessas coisas, é um medo que eu tenho, então compartilho com você, né? Então é um lugar muito bom, mas assim, para passear, não para morar, né? Até porque os aluguéis lá também não são tão baratos assim, lá é bem caro para viver também. Então tem essa parte de Tampa também, que é muito importante observar. E outra coisa também, o parque que as pessoas falam, Busch Gardens, ele não fica em Orlando, tá? Ele fica em Tampa, né? Fica mais ou menos 1h30 aqui de Orlando. Então fica mais uma observação. Aqui em Orlando mesmo, nós temos os parques da Universal, e aqui do lado de Orlando tem a cidade de Kissimmee, Celebration, que tem o parque da Disney, né? Então só mais uma observação aí de mapeamento de parques para vocês também de forma correta. Bom, agora falando de Jacksonville. Vocês sabiam que Jacksonville é a cidade mais populosa da Flórida? Sabia não? Jacksonville é uma cidade muito populosa, fica lá no começo do estado para alguns, para outros já no final, né? Jacksonville é bem perto da divisa com a Geórgia, o estado da Geórgia. Então é um lugar que está em bastante crescimento, família, em bastante crescimento mesmo. Porém é um lugar que fica bem longe daqui da onde eu moro, dá basicamente umas 3 horas também, quase a mesma coisa para Boca Raton. Então vocês percebem que a Flórida é um lugar muito, muito grande mesmo, né? Então assim, Jacksonville é um lugar muito bom, porém é bem afastado daqui. E assim, é um lugar que o aluguel não é caro, as casas são boas, são novas, está em muita construção e tem bastante oportunidade de emprego. Então fica aí essa observação também para vocês saberem, para vocês terem como base também. Mas Jacksonville é um lugar que está em bastante desenvolvimento, família. Então fica aí também essa parte. E caso você queira morar lá também, né? Fica aí também a dica para vocês. Ei, você que tá aí rindo, mano, se divertindo, aproveitando do conteúdo, dá o like, tio, tá igual eu aí deitadão no sofá aí, aproveitando, riu pra caramba. Então, se você gostou do conteúdo, dá o like, mano, comenta, é importante, dá essa atenção pro YouTube. Vai que um dia o YouTube entende que esse canal aqui é monstro, porque eu acho que é difícil essa plataforma entender, mas pra que ele entenda eu preciso da sua ajuda. Então dê like, compartilha, comenta aí se você gostou ou não. Faça alguma coisa, só não deixe de fazer nada, hein, mano. Ou só não faça. É isso. Comenta, compartilha, se inscreve e tamo junto, família. Até a próxima. Enquanto isso, amigo, compartilha, dá o like, se inscreve, ajuda nós a crescer aí. Enquanto isso, eu vou morder esse bichinho. E é isso, ó. Eu vou dar um beijo na câmera ainda pra vocês, mas se inscreva no canal, dá o like. Enquanto isso, eu tô ali observando você também, meu irmão, minha irmã. Dá o like pra nós, se inscreve, compartilha, comenta aí se você gosta do conteúdo. E é nóis, família. Meu nome é Ivor e eu sou o maior terror da internet.